Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um Mundo do Vôlei. Pois é, já estamos em dezembro, Natal está chegando e daqui a pouco 2017 já bate a nossa porta. E como presente de final de ano nós tivemos aí uma super rodada no masculino esse final de semana. Então não vamos perder tempo que tem muito jogo legal para a gente comentar. Bom, no sábado a gente teve a abertura da 9ª rodada com o Minas Tênis Clube recebendo em seu ginásio o Copel Telecom Maringá. Pois é, e o Minas não deixou por menos e afundou ainda mais o time de Maringá na tabela do campeonato. Foram 3 sets a 1, com parciais de 24-26, 25-20, 25-14 e 25-22. O cubano BC voltou a jogar bem e fez 29 pontos, além de levar para casa o Viva Vôlei, e foi extremamente importante nessa vitória. Também no sábado, o São Bernardo surpreendeu o Canoa dentro de sua própria casa. Foram 3 sets a 1 com parciais de 23-25, 16-25, 25-14 e 23-25. O oposto do Gabriel só faltou fazer chover. Foram 23 pontos e ainda levou para casa o Viva Vôlei da partida. Tivemos também um grande encontro nessa rodada. Montes Claros e Juiz de Fora Vôlei, duas das grandes sensações desse torneio, se enfrentaram. E foi um choque de opostos. Luan e Renan, que vem se destacando muito na Superliga, estiveram frente a frente, um de cada lado da rede. Pois é, mas no final das contas, quem se destacou foram 2 outros atletas. O maior pontuador da partida foi o ponteira Jonatas, que com 21 pontos ficou bem à frente dos demais. E quem levou o Viva Vôlei para casa foi o levantador Murilo Radic, do Montes Claros, que com excelente distribuição conseguiu fazer com que seu time levasse essa vitória importantíssima no torneio. Tivemos também um choque de gigantes, onde o César recebeu em seu ginásio o poderoso Sada Cruzeiro. E não poderia ser de outra forma, gente. Foram 5 sets e muito disputados. Bom, o Cruzeiro levou e as parciais foram as seguintes: 23-25, 25-18, 27-29, 25-16 e 11-15. O ponteiro Leal, cubano Leal, e o oposto Theo, cada um fez 22 pontos para sua equipe. Mas quem acabou recebendo o Viva Vôlei foi o cubano mais uma vez. Tivemos também o encontro do Taubaté e o Vôlei Brasil Quirim, duas equipes que lutam para se manter entre os 4 primeiros da competição. Bom, e o Taubaté levou vantagem, voltou a jogar melhor e venceu por 3 sets a 1. Foram parciais de 25-17, 22-25, 25-19 e 25-20. O Wallace mais uma vez se destacou e fez 26 pontos na partida. Quem levou o Viva Vôlei foi o excelente levantador Rafa. Fechando a rodada, o Bento Vôlei aplicou 3 sets a 0 no Lanterna Caramuru. Pois é, o Caramuru continua com dificuldades, continua ralando. É um projeto novo que visa ainda muitos prêmios lá na frente, né? Tá bem novinho ainda e acaba pagando por essa inexperiência. Os placares foram de 25-20, 25-23 e 25-20. Wagner fez 13 pontos e o ponteiro David levou o Viva Vôlei para casa. Bom, na noite de ontem a gente teve a abertura da 10ª rodada. Novamente Canoas em quadra e dessa vez derrotando o Minas Tênis Clube. Nem mesmo o cubano BC, que foi o maior pontuador da partida com 14 pontos, pôde evitar a derrota de sua equipe. Quem se destacou nesse jogo foi o ponteiro Gabriel de Canoas, que acabou levando para casa o seu Viva Vôlei. Mas a 10ª rodada ainda vai continuar sábado afora. Então fiquem ligados aí para a gente anotar na nossa agenda o que a gente não pode perder. Amanhã, às 11 horas da manhã, a gente tem ao vivo na Sport TV o jogo entre São Bernardo e o Vôlei Brasil Quirim. Às 18 horas, o Juiz de Fora Vôlei tenta se redimir da sua derrota diante do poderoso SESI. As duas equipes estão precisando dessa vitória e o jogo não vai ser fácil. Às 19h30,
mais um jogo na Sport TV. Dessa vez o poderoso Sada Cruzeiro faz o clássico contra o Taubaté. Gente, esse jogo é imperdível. Os nervos vão estar assim, a flor da pele, e promete ser um jogaço de vôlei. Não perca não, 19h30 ao vivo na Sport TV. Ainda amanhã a gente tem às 20 horas o Caramuru enfrentando o Montes Claros e o Bento Vôlei pegando o Maringá, que está precisando aí de uma vitória, né? Na semana que vem, com jogos na quarta-feira, a gente tem aí a 11ª rodada do torneio, tá? E que vai ser a última antes do recesso de final de ano, tá? Então fiquem ligados, porque depois voleibol só em 2017. Bom, os jogos são às 19 horas Montes Claros versus Copel Telecom Maringá, 19 horas SESI São Paulo versus Caramuru, às 19h30 ao vivo na Sport TV, galera, Vôlei Brasil Quirim versus Sada Cruzeiro Vôlei. Agora a gente está chegando naquela hora que só tem grandes jogos na TV, né? Isso é bem bacana para quem está assistindo em casa. No mesmo dia, às 20 horas, o Minas Tênis Clube recebe o São Bernardo e o Bento Vôlei recebe o Canoas. O Taubaté vai fechar a rodada jogando contra o Juiz de Fora Vôlei. Também às 20 horas, vai ser um jogaço, uma pena que não vai ter transmissão. Bom, vamos passar para o feminino agora? Bastante emoção no feminino também, hein? Pela 8ª rodada, na sexta-feira passada a gente teve um jogaço entre o Praia Clube e o Vôlei Nestlé. Gente, desculpa. Entre o Praia Clube e o Vôlei Nestlé. Bom, o jogo terminou em 5 sets, foram 3 sets a 2. E o Praia, que ainda não conta com a norte-americana Alex se recuperando de uma luxação no dedo, fechou em 3 sets a 2. As parciais foram de 16-25, 25-22, 23-25, 25-21 e, pasmem, 17-15 no tie-break. Foi um jogo bastante disputado e que quem mandou mesmo foi a Tandara, com 23 pontos, mas que infelizmente não foram suficientes para o Osasco sair vencedor. Do lado do Praia, quem recebeu o Viva Vôlei foi a ponteira Ellen, substituta da norte-americana. Bom, tivemos também o choque aí entre os dois primeiros colocados até então, o Rexona Sesc e o Terra Cap Brasília Vôlei. O Brasília tem surpreendido, eu já falei isso em outros programas, o Anderson tem feito um grande trabalho, o plantel um pouco limitado em relação às grandes equipes, mas o time tem surpreendido e foi um jogaço. Apesar de ter terminado apenas 4 sets, o jogo foi bastante disputado e as parciais foram de 25-22, 14-25, 25-21 e um apertado 25-23 no quarto set para o Rio, aonde o Brasília estava na frente, mas devido a alguns erros de finalização principalmente, ele acabou cedendo a vitória para o Rio de Janeiro. A Gabi, ponteira do Rio de Janeiro, e a Amanda, também ponteira do Brasília, fizeram 18 pontos, mas quem levou para casa o Viva Vôlei foi a Gabi. O Rexona segue líder, segue invicto, e o Brasília vai aí buscar a próxima rodada se recuperar. Tivemos também o Vôlei Bauru recebendo o SESI São Paulo e aplicando 3 sets a 0 no jogo que até foi mais disputado do que se esperava. 25-17, 25-23 e 26-24. A ponteira Mari Casemiro fez 14 pontos e a super líbero Brenda Castilho recebeu o Viva Vôlei. O Renato Avalinhos bem que tentou, galera, mas não conseguiu chegar à sua primeira vitória. Teve bem perto disso, né? Chegou a abrir 2 sets a 1 contra o Rio do Sul, mas tomou a virada. Bom, no final as parciais foram de 20-25, 25-18, 25-23, 21-25 e 9-15. Foram 20 pontos da ponteira da oposta Natiele, maior pontuadora do jogo, pelo Rio do Sul, mas quem levou o Viva Vôlei foi a Sonali, que saiu do banco de reservas e deu um gás na sua equipe. O Pinheiros recebeu ainda no mesmo dia o São Caetano. São Caetano que não vem bem, tem sofrido muito com sua linha de passe principalmente,
e acabou perdendo por 3-0 para o time da Oposta Bárbara. As parciais foram de 11-25, 21-25 e 20-25. Nesse jogo, as centrais do Pinheiro se destacaram. A Milka fez 12 pontos e foi a maior pontuadora da partida. E quem levou o Viva Vôlei para casa foi a também central, a argentina Mimi Sosa. Fechando a rodada, um jogaço entre Fluminense e Camponesa Minas. Fluminense jogando em casa, queria muito essa vitória, mas o Camponesa também precisava se reerguer no torneio e contou com a ilustre estreia da norte-americana Destiny Hooker. Bem, o Camponesa Minas acabou levando por 3-2 e as parciais foram de 25-20, 18-25, 20-25, 25-22 e 12-15 num emocionante tie-break. A Rosa Maria, para variar, fez 24 pontos e se destacou na artilharia desse jogo. Quem levou para casa o Viva Vôlei foi a líbero Leia, que deu um show em quadra e defendeu muito. Bom, fechada a 8ª rodada, tivemos a 9ª rodada nessa terça-feira. O Pinheiros recebeu em casa o Fluminense, né, as tricolores do Fluminense, que vinham dessa derrota para o Camponesa Minas, conseguiram se reabilitar com uma vitória de 3-1. As parciais foram de 21-25, 25-16, 22-25 e 21-25. A Bárbara, sempre se destacando, fez 16 pontos, mas quem levou o Viva Vôlei foi a levantadora Prieldes, que estava numa noite inspiradíssima. Ainda na terça-feira, um jogo bastante equilibrado entre o vice-lanterna da competição, o SESI, e o São Cristóvão Saúde, aí num embate direto pelas últimas posições. No final, 3-2 para as meninas de São Caetano. As parciais foram de 22-25, 14-25, 25-21, 25-21 e 12-15 no tie-break. Edinara, improvisada na ponta, fez excelentes 21 pontos e a levantadora Diana levou o Viva Vôlei para casa. No super confronto da rodada, o Vôlei Mestre recebeu o Rexona Sesc e acabou com a invencibilidade do Rexona. Foi o último invicto a cair no torneio, gente. 3-2 nesse super clássico brasileiro. As parciais foram de 23-25, 26-24, 20-25, 25-23 e apertados 15-13. Foi um jogaço, onde a Tandara, que vinha de lesão, brilhou extremamente, fez 32 pontos, gente, muito ponto. 32 pontos, não poderia ser diferente, acabou levando o Viva Vôlei para casa. O Rexona continua isolado na liderança do torneio, mas o Vôlei Mestre ganhou bastante moral com essa vitória aí. Nesse mesmo dia, o Brasília Vôlei se recuperou no torneio e venceu o Renata Valinhos, que é o lanterna da competição, por 3-0, até mesclando um pouco a sua equipe. Foram parciais de 25-15, 25-20 e 25-23. E a central Larissa, que veio a jogar como titular pela primeira vez no torneio, fez 15 pontos. Foi a maior pontuadora e ainda levou o Viva Vôlei para casa. Agora, uma partida que muitos esperavam, mas ninguém acreditava que pudesse ter esse resultado, foi o encontro entre as mineiras do Camponesa Minas e do Dentinho Praia. A Alex continua de fora, norte-americana do Praia, mas esperava-se mais do time. 3-1 para um aguerrido Minas Tênis Clube, hein? Parciais de 18-25, 25-17, 25-22 e 25-21. Ramires, pelo Praia, e Rosa Maria, pelo Minas, fizeram 22 pontos cada uma. E a excelente novata levantadora Nayane foi o Viva Vôlei da partida. Fechando essa rodada, o Vôlei Bauru aplicou 3-0 dentro da Casa do Rio do Sul. As parciais foram de 19-25, 21-25 e um apertado 26-28. A ponteira Nayara fez 16 pontos e foi a maior pontuadora do jogo. Mas quem levou para casa o Viva Vôlei foi a central Angélica.
Bom, fechando os jogos dessa semana, a gente teve ontem a abertura da 10ª rodada do feminino, onde o Vôlei Bauru enfrentou a sensação Brasília Vôlei. Olha, todo mundo, inclusive eu, esperava um jogo disputadíssimo. Mas as meninas de Brasília não se encontraram em quadra, especialmente as ponteiras Paula e Amanda tiveram muita dificuldade. A Paula então não apresentou o seu melhor voleibol. A Libra Silvana voltou a decepcionar e a oposta Andréia nem se fale. Em 3 sets fez apenas 3 pontos. Isso não é pontuação para uma oposta, né? Pois é, o Vôlei Bauru venceu por 25-18, 25-19 e 28-26. Apenas o último set o Brasília fez alguma frente. A central, a baixinha central Vivian, fez 11 pontos na partida pelo Brasília e se destacou, mas não conseguiu ajudar muito a sua equipe, né? Uma andorinha sozinha não faz verão. Quem acabou recebendo o Viva Vôlei foi a oposta Mari, ex-oposta da seleção brasileira, que vem tentando recuperar sua melhor forma no Vôlei Bauru. Bom, então vamos à agenda, gente, que hoje ainda tem jogo pelo feminino, hein? Às 19h30, o Vôlei Nestlé recebe o Lanterna Renata Valinhos Country. Às 19h30, o São Cristóvão Saúde recebe o Rio do Sul no seu ginásio. Também às 19h30, o Pinheiros recebe o SESI. E agora, a gente fechando a rodada, tem 2 jogos televisionados. Hoje, às 8 horas da noite, ou seja, às 20 horas, a gente tem Camponesa Minas recebendo o líder da competição, o Rexona Sesc. Promete ser um jogaço aí, hein, galera? As mineiras não vão dar vida mole para as cariocas, não. E amanhã, às 2h10 da tarde, ao vivo na Rede TV, a gente tem o Fluminense recebendo as mineiras do Praia Clube, que estão vindo aí numa época de meio que azar, desde que a ponteira Alex se machucou, elas não têm tido muita sorte no campeonato. Então elas vão tentar se recuperar em cima das cariocas. Amanhã, 2h10 da tarde, na Rede TV. A 11ª rodada vai acontecer na semana que vem, e assim como o masculino, vai ser a última desse ano, então fiquem ligados aí. Na quarta-feira, às 19 horas, a gente tem o SESI São Paulo recebendo o Fluminense. Às 19h30, o Praia recebe o Rexona no clássico, que foi a final da última Superliga. Às 20 horas, o Camponesa Minas recebe o Renata Valinhos. Também 20 horas, o Brasília Vôlei recebe o São Cristóvão Saúde. Às 8h15, Rio do Sul enfrenta o Pinheiros. E aí a gente fecha na quinta-feira, às 19h30, pela Sport TV, ao vivo na Sport TV, Vôlei Nestlé e Vôlei Bauru. As meninas de Bauru estão embaladas e o Vôlei Nestlé, depois da vitória contra o poderoso Rexona, também. Então vai ser um jogo extremamente disputado aí, brigando pelas 4 primeiras posições do torneio. Bom, fechando o programa, a gente não pode deixar de falar das nossas rapidinhas, e a gente vai falar da Liga dos Campeões Feminina da Europa. A competição mais importante da Europa começou essa semana e a gente teve 3 jogos interessantes. No primeiro jogo, o Dinamo de Krasnodar acabou perdendo para o voleiro Zurich. Foi na terça-feira, o time suíço venceu por 3-1, com parciais de 25-15, 25-21, 25-27 e 25-18. A partida abriu a competição pelo grupo B, que ainda tem o Dinamo de Moscou e o Alba da Romênia, onde joga a ponteira Samara, brasileira Samara. Bom, das brasileiras da equipe visitante, a Fabiola, né, pelo vôlei Zurich, foi titular e marcou 2 pontos. Já a Mari Paraíba, nossa ponteira, ficou na reserva e nem chegou a entrar em quadro. A principal anotadora do voleiro e da partida foi a oposta ucraniana, a Hylyuk, com 23 acertos. A ponteira Carcasses, a cubana Carcasses, fez 15 e a central norte-americana Aricandevo fez 14 pontos. Outro jogo também da Liga dos Campeões aconteceu entre o poderoso Exacibase, o último campeão, né, contra o inexpressivo Dresdner da Alemanha. E foi uma coça, já que pela Liga dos Campeões não há limite de estrangeiras, o Exacibase pôde usar toda a sua seleção mundial e venceu por 3-0, com parciais de 25-17, 25-11 e 25-21. Com 15 pontos, a central norte-americana Rachel Adams
foi a maior anotadora da partida. Thaisa com 10, a brasileira Thaisa, foi a principal bloqueadora do jogo, com 5 pontos nesse quesito. A ponteira norte-americana Jordan Larson fez 13 pontos e a russa Kosheleva fez 11. Bom, fechando aí, a gente teve também o jogo entre o Dinamo de Moscou contra o Alba Blaj, da Romênia, que é o time da Samara. Né? E o Dinamo de Moscou, liderado aí pela poderosa oposta Goncharova, fez 3-1, com parciais de 23-25, 25-19, 25-21 e 25-14. Jogo também válido pelo grupo B. Com excelentes 29 pontos, Goncharova foi a maior pontuadora da partida. Né? Já a ponteira brasileira Samara fez 13 pelo seu time, sendo 12 apenas no ataque. Pois é, galera, por hoje é só. E semana que vem a gente tem a última rodada desse ano, então não percam. De qualquer forma, 2017 já está pertinho, a gente não vai ficar muito tempo sem voleibol não, tá bom? Então a gente se vê de novo na semana que vem, na sexta-feira, vou estar esperando vocês. Um beijo grande e até lá.